Bom, eu acredito que a biblioteca em si, né, o projeto biblioteca, ou seja, é uma coleção, um acervo de conhecimento, ou pelo menos potencial conhecimento, de ideias explícitas, né, codificadas, né, pelos nossos livros, né, enfim. Isso em si só já é um grande potencial de transformação do mundo, né? Então, a existência da biblioteca já é em si um projeto de transformação da visão de mundo das pessoas. Então, eu acho que isso por si só já justifica a sua existência, né? Já coloca nesse patamar de transformação da vida das pessoas. Bom, pensando especificamente nos novos meios de produção, enfim, na questão tecnológica, sobretudo a questão do conhecimento, que também eu acho que tem que ser colocado entre aspas, porque essa produção que existe na web, muitas vezes, a última coisa que ela é conhecimento. Então a gente tem, por exemplo, né, recentemente, né, a questão das fake news, a chamada pós-verdade, que inclusive alguns autores da ciência da informação têm estudado, né, com muita propriedade, eu diria, e é um tema muito importante. A biblioteca tem um papel fundamental nisso, porque ela pode promover, né, além do estoque de conhecimento, como eu disse, a questão do acervo em si, seja ele físico ou eletrônico, é importante que isso seja ressaltado, porque muitas vezes parece anacrônico se falar em acervo, de uma perspectiva de futuro, mas quando a gente fala de acervo, de coleção, estamos falando independente do suporte, né? E acreditando também que o suporte físico, né, o livro, ele continua, quer seja com preservação da memória, quer seja com uma questão da cultura material, quer seja também como identificação de obras que guardam em si características de raridade, né? Além disso, o papel de fomentador cultural é guardado as devidas características de cada biblioteca. Uma biblioteca universitária tem uma característica, mas eu acredito cada vez mais que todas as bibliotecas, independentes, até mesmo especializadas, né, têm esse papel, sim, social, esse papel cultural, e que ele deve vir à tona no sentido de propiciar mesmo espaços de encontro, encontro de ideias, enfim, sobretudo de pessoas. Como eu disse antes, eu acredito que o tempo todo, né, eu acredito que a própria existência da biblioteca é transformadora da visão de mundo. Mas tem várias coisas. Eu no início da minha carreira, eu atuei como estagiário de um centro cultural. Foi a experiência mais enriquecedora que eu tive, embora a que me trouxe menos retorno financeiro para minha carreira, né? As rodas de leitura também, bibliotecas públicas, que é outro espaço muito interessante que a gente tem, sobretudo porque pega diferentes níveis de compreensão, né, na sociedade, além de compreensão financeiros, culturais, dos valores, né? Então é sempre uma experiência muito enriquecedora e transformadora, não só para os leitores, mas para os bibliotecários também, eu diria. A transformação, às vezes, ela ocorre em pequenos espaços, em pequenos momentos, e muitas vezes para poucas pessoas também. E isso que é uma questão que eu acho que o profissional bibliotecário tem que ter em mente, que a nossa questão não é quantidade, é qualidade. Então, esse enriquecimento, essa transformação, ela ocorre o tempo todo, às vezes em pequenos detalhes. Ela ocorre por si só, por a biblioteca existir, e no segundo momento pela atuação dos bibliotecários, e isso se dá, às vezes, até de forma imperceptível. A República de Platão, Nietzsche também foi um cara muito impressionante, assim, na minha formação, né? Eu li, obviamente, todos esses leitores eu li nessa fase de adolescência e juventude, depois reli, né? Teve também Baudelaire, né, com As Flores do Mal, porque eu gosto muito de poesia, escrevo poesias, né? Drummond também é outra pessoa muito impressionante para mim, assim, né? Vários dos seus poemas eu tenho na minha mente, né, de cor. O Saramago, um escritor fantástico também, que o Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, né?
tenho todos os nomes também, que a gente pode fazer uma relação com a área, né? Estou esquecendo, um grande escritor que eu adoro também, que é o Dostoiévski, né? Tem vários livros fantásticos. O primeiro que eu li foi Recordações na Casa dos Mortos, que é sobre a prisão, né? Que fala das características psicológicas, enfim, de cada uma daqueles presos que estão lá no momento. Então é um livro que me impressionou bastante pela forma como ele descrevia, né, o ser humano. O Retrato de Dorian Gray também é um livro para mim muito importante, do Oscar Wilde, né, que eu gosto muito. Tem várias frases ali que são bem interessantes, né, a maioria delas com ironia, né, com sarcasmo, na verdade, né. Acredito que isso. Da biblioteconomia, uma pessoa que me impressionou bastante quando eu estava na graduação é o Edson Derrida Fonseca, que eu recomendo a todos, tanto os seus textos sobre biblioteconomia quanto as suas palestras, né? Enfim, ele era um grande estudioso de ciências sociais, enfim, um cara muito articulado e que me mostrou uma vertente que até então eu não conhecia na área, né? Que foi bem marcante também.